Essa conta do Reddit é descartável. Ninguém vai saber quem sou. Por isso, vou deixar meu relato. A confissão de uma história que parece ter saída de um livro. Aqui vou me chamar de Daniel Foster. Tenho 29 anos e sou psiquiatra. Ou pelo menos tento ser um bom psiquiatra. Quando recebi o e-mail de contratação de uma clínica particular muito famosa em Connecticut, achei que a minha vida finalmente estava começando a dar certo. Depois de 6 anos de faculdade, 3 de residência e incontáveis madrugadas sem dormir, aquele emprego significava mais do que um salário. Significava a estabilidade. Significava que eu poderia, enfim, ajudar a minha mãe. Ela está lutando contra um câncer agressivo há quase 2 anos. Os tratamentos são caros e sem um bom plano de saúde, cada consulta era uma escolha entre o remédio e o aluguel. Por isso aceitei o contrato da clínica sem pensar 2 vezes. Era uma das mais renomadas da região. Cara, exclusiva, com pacientes que podiam pagar por sigilo, conforto e discrição. O tipo de lugar que nunca imaginei trabalhar tão cedo. Cheguei no primeiro dia de terno e gravata, o jaleco dobrado no braço. O prédio era silencioso, com janelas amplas e um perfume suave no ar. Tudo impecável. As enfermeiras andavam com passos contidos, quase sem fazer ruído. Logo percebi que ali, cada palavra, cada olhar era calculado. Minha supervisora, a doutora Henderson, me recebeu com um sorriso profissional. Dr. Foster, é um prazer tê-lo conosco. Sei que seu histórico acadêmico é exemplar. Obrigada, doutora, é uma honra. Vamos começar leve, sim? Quero que você se familiarize com os pacientes. Observe, anote e depois conversamos sobre o protocolo de cada um. Assenti. Era o esperado. Ela me entregou uma prancheta com nomes e breves descrições. Entre eles, um me chamou minha atenção. Paciente 312, Elizabeth Hartman, 34 anos. Diagnóstico: transtorno psicótico agudo. Internação involuntária. Havia uma observação grifada várias vezes. Evitar confrontos diretos sobre o motivo da internação. Elizabeth. Elizabeth Hartman. O nome parecia familiar. Durante a pausa do almoço, fiz o que não devia. Pesquisei no meu celular e o que encontrei me deixou sem fôlego. Elizabeth Hartman era herdeira de uma antiga fortuna de família, dona de propriedades e investimentos milionários. Seu pai, falecido há poucos anos, deixara para ela o controle de um fundo empresarial enorme. E o marido? O marido era William Hartman, um empresário conhecido por escândalos discretos, festas caras e uma habilidade quase sobrenatural de escapar de processos judiciais. Li uma reportagem antiga sobre o casamento deles. Casaram-se com um acordo pré-nupcial muito rígido. Em caso de divórcio, William não teria direito a nada. A nada. De repente, o diagnóstico de psicose aguda soou conveniente demais. No segundo dia, conheci Elizabeth pessoalmente. Ela estava sentada na poltrona da sala de observação, vestindo o roupão padrão da clínica, o olhar fixo na janela. Quando entrei, ela virou o rosto e me estudou por alguns segundos. Você é novo por aqui, ela falou num tom calmo. Eu respondi a ela, eu sou o Dr. Foster, o seu novo médico, vim conversar um pouco com você, tudo bem? Ela falou que sim, assentindo com a cabeça. Só espero que o senhor não ache que eu estou louca. Sorri de leve. Pacientes em negação é comum, mas havia algo no olhar dela. Algo lúcido demais. Conversei com ela por quase 1 hora. Ela falava com coerência, lembrava nomes, datas, explicava pensamentos de forma linear. Nenhum sinal de delírio, nenhuma paranoia evidente. Quando perguntei sobre o seu marido, ela desviou o olhar. William. O William acha que eu sou um problema. Olhei para ela e perguntei: um problema? Sim, um problema que ele quer resolver com muitos remédios calmantes e paredes acolchoadas. Silêncio. Ela me encarou firme.
Doutor Foster, o senhor já viu alguém ser silenciado só porque sabe demais? Engoli em seco. Ela parecia acreditar piamente na própria versão. Mas e se fosse verdade? Durante a semana, analisei o prontuário dela. Os exames estavam em ordem, nenhuma medicação nova nos últimos meses, nenhum histórico de abuso de substâncias no passado, mas algo me incomodava. As anotações antigas do médico anterior eram vagas, quase preguiçosas. O paciente demonstra delírios de perseguição, relata conspiração familiar, recusa-se a aceitar a internação, mas nenhuma descrição clínica detalhada, nenhuma sessão real documentada. Como se o diagnóstico tivesse sido feito por conveniência, não por ciência. Procurei a doutora Henderson. Doutora, posso perguntar sobre a paciente do 312? Ela arqueou a sobrancelha enquanto me olhava. Claro, o que há? Só achei curioso. Os registros são inconsistentes e ela demonstra muita lucidez. Dr. Foster, há pacientes que sabem disfarçar muito bem. Ela tem um histórico muito complicado. E ela toma muitos remédios. É melhor não se envolver demais. Tudo bem? O tom dela era cortante. Entendi o recado. Não mexer onde não fui chamada. Naquela noite eu liguei para minha mãe. Ela estava fraca, mas sempre com aquele humor que me fazia sentir criança de novo. Oi, filho, tá gostando do novo emprego? Sim, mãe. É diferente. Ah, diferente é bom, querido. Só não esquece de quem você é. Essas palavras ficaram na minha cabeça, porque eu estava esquecendo. Sim, esquecendo o porquê de ter escolhido a psiquiatria. Esquecendo que, antes de qualquer coisa, meu papel era ajudar as pessoas, não proteger segredos. Alguns dias depois, Elizabeth me entregou um bilhete dobrado. Por favor, leia quando estiver sozinho. Abri o papel no meu carro, com o coração acelerado. Era uma carta. Ela dizia que o marido havia convencido um médico particular amigo dele a assinar o pedido de internação, que havia manipulado laudos, inventado surtos e que a enfermeira que tentou defendê-la foi demitida logo depois. No final, ela escreveu: se eu desaparecer, procure o Dr. W. Harrington. Ele assinou os papéis. Voltei para casa sem conseguir dormir. No dia seguinte, procurei discretamente o nome no sistema médico estadual. E lá estava, Dr. Walter Harrington, psiquiatra particular de pacientes de elite. Consultas a US$ 800 por hora. E sim, um dos grandes doadores da clínica em que eu estava trabalhando. Aquele era o tipo de poder com a qual ninguém queria se meter, principalmente alguém como eu, recém-formado, endividado, com uma mãe doente e uma carreira recém-começada. Mas eu não conseguia simplesmente ignorar. Fui até a ala administrativa numa manhã chuvosa e pedi, sob pretextos de revisão clínica, cópias de todos os documentos da paciente 312. A secretária hesitou, mas entregou. Lendo os papéis, encontrei a assinatura do Dr. Harrington na internação, datada um dia antes da suposta crise de Elizabeth. Ou seja, ela foi internada antes de sequer ter sido avaliada. Meu estômago revirou. Eu precisava fazer algo. Mas o quê? Denunciar poderia custar o meu emprego. E sem ele, minha mãe ficaria sem tratamento. Mas se eu ficasse calado, eu seria cúmplice. Naquela noite, Elizabeth me chamou novamente durante o plantão. Dr. Foster, o senhor acredita em mim? Eu fiquei em silêncio por alguns segundos e respondi: acredito que você não deveria estar aqui. Ela sorriu tristemente. Então, o senhor é um bom homem. Só ainda não sabe o preço disso. Ela estava certa. 2 dias depois, um envelope pardo apareceu sobre minha mesa, sem remetente. Dentro havia fotos, Elizabeth em casa, de pijama, conversando com o marido, e um laudo médico falsificado com a minha assinatura digital, afirmando que ela havia tentado se ferir. Mas eu nunca assinei aquilo. Era um aviso. Eles sabiam que eu estava desconfiado. Passei os dias seguintes divididos entre o medo e a raiva. Tentei falar com a doutora Henderson, mas ela apenas respondeu: o senhor está ultrapassando limites perigosos, Dr. Foster. Foi aí que percebi. Todos sabiam e todos aceitavam, porque era mais fácil, mais rentável e mais
seguro. Na semana seguinte, Elizabeth desapareceu da ala. Transferência para tratamento avançado, foi o que disseram. Nenhum registro de destino, nenhum contato. E eu? Assinei minha demissão silenciosamente, usei meu último salário para pagar a quimioterapia da minha mãe e deixei a cidade. Mas antes de ir, deixei uma cópia de todos os documentos, os laudos, as datas, os registros falsos, em um envelope lacrado, enviado anonimamente para uma jornalista local. 3 meses depois, a clínica em que eu trabalhei apareceu nos noticiários. Investigação federal, corrupção, falsificação de documentos médicos. E entre os nomes citados estava o do Dr. Walter Harrington, mas não o de Elizabeth. Nunca mais soube dela. Hoje atendo uma pequena clínica comunitária, salário modesto, estrutura simples, mas quando olho nos olhos de um paciente sei que, pelo menos ali, ninguém vai me silenciar por dinheiro. Às vezes, ainda penso nela, Elizabeth Hartman, a mulher que me ensinou que a loucura nem sempre está do lado do vidro acolchoado.